Olá, começa agora Verso Paulista, o programa uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o palestrante e presidente do Instituto Passadori de Comunicação Verbal, Reinaldo Passadori. É um prazer recebê-lo, Reinaldo. Prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre essa paixão aqui da região da Avenida Paulista. Maravilha. O senhor é especialista em desenvolvimento humano e também em comunicação verbal. Já treinou mais de 60 mil profissionais. Explica pra gente o que significa promover soluções em comunicação verbal. Curiosamente, antes de entrar nesse tema, vamos partir de um princípio. As pessoas, as escolas não desenvolvem praticamente essa habilidade nas pessoas. É muito comum, em palestras que tenho feito pelo Brasil inteiro, perguntar para as pessoas: quem de vocês teve, essa é uma pergunta que até aproveito para fazer para você também, quem de vocês teve a oportunidade, em toda a formação escolar, de ter um curso, uma vivência que os ajudasse a organizar as ideias, a estruturar o pensamento, a fazer uma apresentação considerando algumas técnicas e alternativas para começar, desenvolver e terminar uma apresentação, a utilização de metáforas, histórias, como trabalhar a voz, o corpo, a postura, como lidar com a ansiedade, o medo? Normalmente, a resposta que eu tenho é que ninguém teve essa oportunidade. Eventualmente alguém levanta a mão, alguma outra escola, e são raras as exceções, Alessandra, nas quais as pessoas têm a oportunidade de ter tido, aprendido ou ter desenvolvido alguma técnica para isso. Elas não são treinadas para isso, né, professor? Não são preparadas. E é comum, então, na vida profissional, quando a pessoa assume um papel gerencial, monta o seu próprio negócio, ter que falar, claro, vender, negociar, participar de reuniões. O tempo todo, na verdade, você está utilizando a comunicação verbal, né? Então, quando você faz essa abordagem, assim, o que nós procuramos é ajudar as pessoas a suprir uma deficiência que foi causada justamente por uma falha no sistema educacional que nós temos em nosso país. Certo. E a ideia, então, é ajudar as pessoas a conseguirem melhores soluções a partir do desenvolvimento dessa habilidade, para que possam, enfim, crescer profissionalmente ou até mostrar o seu próprio talento, a sua própria capacidade. É muito comum nisso, nesse sentido, perceber pessoas com formação excelente, certificados, e as pessoas até penduram muitas vezes certificados, diplomas de MBA nas paredes, mas na hora de falar, na hora de proferir uma palestra, na hora de participar de uma reunião, elas não conseguem se expressar. Com muitas limitações. Ou seja, elas têm o conteúdo, mas não têm a habilidade de falar em público, de falar com outras pessoas, é isso? Tem até a capacidade, falam, mas muitas vezes com uma tendência à linearidade, não conseguem dar vida à fala, ou falam, enfim, com muitas limitações, problemas relacionados à voz, a corpo, a postura, e a pessoa não sabe como lidar com isso. E até pessoas que são muito objetivas, ou objetivas demais, e há pessoas que são prolixas, e às vezes não conseguem ajustar o seu vocabulário, a sua forma de falar às pessoas. Claro que ali é um momento especial, um momento no qual a pessoa está se vendendo, e a pessoa tem uma rica oportunidade naquela hora, naquele momento da reunião, da palestra, do congresso, do evento, ou diante da diretoria, de mostrar um pouco do seu talento. E aparece lá pessoas gagas, bibi, não sai nada, não quando tem fala postura, de forma truncada, não tem uma postura adequada, ou enfim, tem lá algum problema que, se resolvido, se eliminado, potencializaria, claro, a pessoa mostra o seu real potencial. Quer dizer, isso é fundamental, então, no sucesso profissional, né, professor? Sem dúvida. E, Reinaldo, eu queria que você observasse, e quando a gente vê os seus livros, lê os seus livros, você tem, junto com essa questão da técnica, das competências que a gente pode desenvolver, eu vejo que você tem uma leitura da sua missão, que eu vejo que você faz uma missão, um lado muito de resgatar, a partir de uma boa expressão verbal, até a autoestima das pessoas. Então, eu queria que você comentasse um pouco, que não é só no plano profissional também, mas que no plano pessoal, da nossa sociabilidade, a questão de uma boa fala, e eu vou me permitir, eu quero que você discorra, a fala tem a ver com ar, e ar tem a ver com vida. Queria que você falasse um pouco dessa questão. Aliás, Antônio Carlos, muito oportuna a sua pergunta, que também complementa aquela que você fez no início, que é justamente assim: qual seria o segredo do nosso sucesso, ou porque nós conseguimos, ao longo desses 30 anos,
trabalhar e desenvolver mais de 60 mil pessoas, né? E continuamos nessa jornada, e a cada ano milhares de pessoas que têm nos procurado, fazendo trabalho para grandes, pequenas, médias organizações, em turmas abertas. É uma verdadeira festa nesse sentido. Então, o que você fala tem a ver com a nossa missão de vida, tem a ver com essa preocupação com o ser humano de maneira integral. E claro, tanto que a gente desmembrou a comunicação em 7 dimensões. E uma delas, uma das mais significativas, são 2. Que é a primeira, a comunicação na dimensão intrapessoal, que tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com autopercepção, tem a ver com a pessoa conhecer os seus limites, conhecer as suas qualidades e viver em harmonia com as qualidades que tem. E todos nós temos qualidades. Talvez um desafio para você seja assim: quais são as suas qualidades como comunicador? Por exemplo, você tem boa voz, tem boa dicção, você faz gestos adequados, você tem uma postura elegante, consegue organizar as ideias, consegue falar diante de um grande número de pessoas? São, né, perguntas simples, mas que mostram até que ponto que você tem autoestima, autoconhecimento e coragem para enfrentar essas situações, que é um dos grandes medos das pessoas, que é o falar em público. Exatamente, falar em público. Isso que é uma pergunta que a gente tem que fazer aqui, né, Antônio Carlos? Como fazer para perder a timidez? Muitas pessoas se sentem completamente, entre aspas, travadas. Não vou falar em público de jeito nenhum. O que fazer? Quais são as ferramentas, professor? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só queria complementar aquela questão anterior, quando falo, por exemplo, da comunicação numa outra dimensão. Das 7 dimensões, uma é a comunicação intrapessoal e uma delas é a comunicação na dimensão espiritual, que tem a ver com valores, que tem a ver com a consciência da missão pessoal, que tem a ver com o para que você está aqui, tem a ver com quais os valores a pessoa vive, ou quais aqueles que ela escolhe para pautar a sua vida, dos quais não abre mão. Então, a partir dessa visão e percepção da sua meta pessoal, dos seus objetivos, e pautado ainda por valores, é claro que isso potencializa a sua própria capacidade de se comunicar e se envolver com as pessoas, ou melhor, envolver as pessoas no seu processo. E essa dimensão fala do rastro que a pessoa deixa por onde passa. Ou seja, que tipo de pessoa é essa pessoa. Muito mais do que o que ela fala é o que ela faz. Então, nessa visão integral do ser humano, sim, entendemos que nessa revisão a pessoa não aprende apenas técnicas de, olha, como falar, como usar a voz, que já seriam de boa valia, mas é muito mais do que isso. O buraco é mais embaixo. A pessoa tem a oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor e traçar um objetivo muito maior, talvez até com autoestima, para sair mais arrojado. Aí começa a responder as perguntas dela, né? Isso. É o que vai alimentar as técnicas. Vai alimentar as técnicas. Eu diria assim, que essa é a base, você salientou muito bem, vai falar em entrevista com quem já está sabendo a resposta. Então, é como se fosse a base da pirâmide, sobre a qual se edifica uma boa construção de uma boa comunicação. Agora, sobre a timidez, como você perguntou, Alessandro. Que aqui só tem 3 caras tímidos, né? 3 pessoas tímidas. Eu aposto que mais tímidos sou eu vou disputar aqui, eu ganho essa aposta. Mas, em relação à timidez, todos nós temos alguma dificuldade, alguma limitação, e nós chamamos aqui de palavras bonitas, né? O que você tem? É medo, bloqueio, o que você tem? Ansiedade, o que você tem? Eu tenho fobia social, medo. E o medo aparece quando a pessoa tem que falar diante de outras pessoas, porque naquela hora a pessoa fica em evidência, e todos nós julgamos, ponderamos, aquilatamos. Nós somos críticos de demasia. Mas o senhor acha que isso nasce desde criança? Tem crianças que são mais espontâneas, outras já são realmente mais retraídas, ou houve de repente algum evento que ficou frustrada, foi recriminada, não sei. Pode ser traumas a partir de experiências negativas. Vamos imaginar, pode ser que você tenha passado por isso. Imagina aquele aluno naquela sala de aula fazendo a apresentação de um trabalho diante de um grupo de colegas e o professor lá. E nessa hora, o jovem, a criança, o adolescente lá, tem uma ansiedade, timidez, enfim, o corpo se manifesta com tremedeira, gagueira, sudorese, branco, taquicardia, ansiedade, enfim, vontade de sair correndo para ir ao banheiro, isso também acontece. Ou seja, a pessoa tem lá um problema dessa natureza. E o professor, muitas vezes mal preparado, ao invés de acolher, entender, de deixar quieto, passar esse momento, não, pressiona ainda mais. E se não fizer, vai tirar uma nota baixa e de novo. E naquele momento, naquela ansiedade, se instalou um trauma. Para algumas pessoas é um problema muito sério esse, porque vai se reverberar para o resto da vida, ao longo da existência, se ela não quebrar esse paradigma. Então, esse é um problema. Agora, tem também situações de hereditariedade, de características pessoais, onde as pessoas são mais recatadas, mais fechadas. Um próprio convívio social que foi mais restrito. Caçador, a educação, muitas vezes. Não? Tudo isso influencia. Isso aí também é passador. Talvez tenha gente que passa uma vida
sem ter tido a necessidade de se expor. Também tem isso, Nunca dependendo aconteceu. da E de profissão, repente ele é né, surpreendido, né? Antônio Só Carlos? que no mundo em que nós vivemos, Isso agora não tem como não fugir. tem Porque como. antes nós tínhamos aquelas pessoas que tinham uma atividade essencialmente técnica, lá de prancheta, Ficavam lá, né? computador, hoje não. Hoje a pessoa tem que ter uma visão mais eclética, até os jovens estão chegando aí com essa dinâmica de participar de reuniões, de ser uma pessoa ativa, de compartilhar conhecimentos. Não existe mais aquele profissional que ficava lá paradinho no laboratório. Estou protegido. Daqui a pouco ele vai ter que dar uma aula, vai ter que participar de um congresso, vai dar uma entrevista, vai participar, enfim, com outras pessoas de associações, de entidades, vai ter que, de alguma maneira, se manifestar. Daí a necessidade do preparo, porque muitas pessoas correm atrás em função da necessidade, porque isso faz parte da sua carreira, do seu sucesso Elas não pensam isso profissional. antes, né? Elas pensam no momento que elas realmente estão precisando. Aí que elas vão procurar. Imagino que seja assim, É né? verdade, é isso mesmo. Tanto que estamos agora com um projeto que é justamente fazer um trabalho para as escolas, para levar para as escolas esse Como tipo de conteúdo, informação. ser um conteúdo dentro do específico, programa. Ou seja, utilizando toda a nossa expertise para Claro, que a gente claro. possa oferecer aos jovens, aos alunos, essa preparação para Claro. que, quando chegarem lá na vida produtiva, participar de um processo Eles já têm seletivo, esse preparo. esteja mais bem preparado. Porque é muito para mais enfrentar. fácil, né? Você acabar educando Você- uma criança você- sem traumas, claro. digamos assim, do que um adulto, A, né? a gente às vezes vê comparação com jovens de outras nacionalidades, né? E em alguns a gente percebe que há um desempenho melhor. E aí vai ver que todos eles na Sim, escola, sim. é Estímulos, comum foram estimulados. a né? convivência deles virem à frente da classe, colocarem um tema, as convivências de atividades sociais coletivas. Isso tudo ajuda o jovem Influencia, né, a Antônio perder Carlos? a inibição. Depois as técnicas, como você disse, né? Melhoram os atributos, isso, desenvolvem as competências. Aí isso. vai, aí vai. É bem isso mesmo que você falou. Agora, voltando ao aspecto da timidez. De que Isso. maneiras enfrentar a timidez? São muitos os recursos que utilizamos. Nós fazemos muitos trabalhos com gravações em vídeo, as pessoas são gravadas, depois vêm as gravações, recebem os feedbacks. Aí ela começa a perceber que tem qualidades. Quais são os seus pontos fortes, suas qualidades, seus pontos positivos. Na Você hora vai que ela- destacando o positivo. Na hora que ela se depara que ela tem qualidades e não sabia que tinha, ou seja, uma pessoa que tem qualidades e não percebe que as possui, é como se não as tivesse. Na hora que ela tem consciência das qualidades que tem, isso já gera a ela segurança, um pouco mais Mais de firmeza, um confiança, pouco mais de né? autoconfiança. Determinação para aprender, né? E nesse processo de autoconhecimento, Claro. percebemos os gaps, as falhas, os limites, e aí oferecemos ferramentas para que ela, ao aprender e desenvolver as ferramentas, por exemplo, a estruturação do pensamento, a organização das ideias, como começar, como desenvolver e terminar, como fazer uma boa apresentação de maneira objetiva, olhar a expressão facial, a expressão corporal, como fazer um gesto adequado, ou o que evitar de fazer. Ela vai então adquirindo mais segurança. Tirar os vícios e de treinando, linguagem, praticando, né? daí a pouco a pessoa consegue dar saltos rápidos. As e muito pessoas, é qualitativos. quase um renascer. Eu diria, para algumas pessoas, a gente tem ficado, eu fico até hoje impressionado. Depois de tanto tempo fazendo esse trabalho, e as pessoas ficam felizes. Nossa, vocês fizeram uma mágica comigo. Não, nós não fizemos nada. O nosso papel foi apenas, e costumo dizer isso, o nosso papel é como se fôssemos lapidadores de diamantes. O avental sujo, na oficina, mas... Porque o objetivo é que a pessoa brilhe. O objetivo é fazer com que as pessoas percebam Claro. as possibilidades, e na medida que ela crescer e tem o seu brilho, certamente essa é a recompensa do lapidador. Com certeza. Esse tem sido o nosso papel ao longo desses 30 anos. Bom, já que a gente está falando de pessoas, 1,5 milhão de pessoas circulam diariamente pela Avenida Paulista. É possível perceber a diversidade das pessoas que frequentam a Paulista. Vamos ver o que elas acham sobre a região. A Paulista, ela tem um aspecto que ela é bastante democrática, né? Tem desde pastelaria até restaurantes sofisticados. Então, pode agradar para alguns alguma coisa e pode não agradar para outros, né? Mas, enfim, a Paulista, ela passa por esse processo de ser elegante e, ao mesmo tempo, ser bastante popular, né? Para mim é o marco de São Paulo, é o melhor lugar em termos de segurança e facilidade para sair para outros lugares. Sim. Avenida Paulista, professor, nós ouvimos aqui algumas opiniões. Eu queria saber do senhor, qual que é a sua relação com a avenida? Eu sou apaixonado e suspeito para falar da Avenida Paulista porque quando eu comecei a procurar um lugar para montar o meu escritório, a minha escola,
Eu queria que fosse a Avenida Paulista. Para mim era o melhor lugar do mundo. Primeiro assim, o melhor lugar do Brasil e, consequentemente, já que eu moro aqui, para mim é o melhor lugar do mundo. Então tinha que ser. O que eu conheci de zelador, o que eu conheci de porteiro naquela época, isso há 30 anos. Eu conheci de pessoas, enfim, que circulavam, porque eu queria um prédio que funcionasse à noite. E aí eu tive a felicidade de encontrar um prédio que funcionava 24 horas, dia, poderia trabalhar de madrugada se quisesse, e outra, oferecia condições nas salas. Tinha um pequeno auditório e eu, primeiramente, aluguei uma sala. E eu alugar a sala, eu aluguei num certo período, naquela época, assim, muitas dificuldades, não tinham dinheiro, era mais um sonho mesmo. E tinha que ser na Avenida Paulista porque era o melhor lugar, facilidade de acesso, etc. Além do status, além da credibilidade que ela gerava, pelo fato de ser na Paulista. E para mim, eu sou muito exigente com as coisas que tenho, com as coisas que faço. Para mim, tinha que ser na Avenida Paulista. E aí foi então quando a gente montou lá um escritório, montou um trabalho. E graças a Deus num prédio, que era um prédio também, não sabia quando eu aluguei, premiado. Ele estava meio decaído, estava meio Isso foi em que abandonado. época, professor? Foi em 1984. De lá para cá, continuamos na Avenida Paulista. Só que agora, comprei algumas salas, hoje tem um escritório, está bem montado, e graças a Deus a gente foi progredindo ao longo do tempo também. Junto com a própria Avenida Paulista, as mudanças das calçadas, mudanças do seu visual e também do prédio no qual estamos instalados. Era um prédio meio velho, meio abandonado, é um prédio antigo, mas premiado aí em várias linhas de arquitetura. E nós ajudamos também, fazia parte do conselho, faço até hoje, na reformulação. Trabalhei na reformulação desse prédio. Olha lá que com interessante. um antigo síndico, que era o Dr. Pedro, e ele era também outro visionário. E assim, vamos mudar esse prédio, né? Tinha lá um antigo zelador, tal do seu Márcio, era muito complicado, convívio, as dificuldades, elevador que não funcionava, aquele piso estragado, e depois, assim, mil problemas, aqueles caixilharia quase caindo, apodrecidas, mudamos tudo. É claro que houve chiadeira, porque as pessoas que não tinham dinheiro para pagar, eram as dificuldades para pagar, mas fizemos um trabalho. E hoje é um prédio moderno, passou por esse famoso retrofit, ou seja, hoje você entra lá e entra como se estivesse entrando num prédio feito aí há pouco tempo. É claro que de vez em quando ainda acontece um problema de encanamento, de vazamento, né? Ele começa a pingar no Como andar qualquer outro. edifício, né? Mas, sem dúvida, ele hoje é Agora um vamos prédio falar onde extraordinário. fica o prédio. Tá todo mundo querendo saber, todo mundo curioso. É o número 726 da Avenida Paulista, é o prédio daqui, é a 5ª Avenida da Avenida Paulista. Fica ali em frente, bem em frente ao Clube Holmes, para quem não sabe, entre a Brigadeiro e a Joaquim Eugênio de Lima. E uma curiosidade, esse prédio, como outros da Paulista, eles têm um papel de importância na cidade de São Paulo. Que nesse período que nós estamos falando, a cidade como um todo sofreu um processo de decadência urbana. E essa iniciativa do Quinta Avenida, que mais ou menos do mesmo período do Conjunto Nacional e outros edifícios que eram referências, começa um movimento de recuperação urbana e readequação de uso desses prédios. Uma iniciativa privada. Claro que trouxe benefício aos proprietários, porque os imóveis valorizaram. Claro. Mas houve um espírito empreendedor das pessoas que readequaram esses prédios a um novo uso, e isso mostra toda a nossa vitalidade como avenida. E uma curiosidade, o idealizador do Conjunto Nacional, ele dizia que ele queria fazer da Avenida Paulista a nossa 5ª Avenida. E nós temos um prédio que tem o título de 5ª Avenida. Uma curiosidade da história da Avenida Paulista. Coincidência. E a Avenida Paulista é uma área bem sucedida da cidade em termos de qualidade urbana, né? Ela reúne boa infraestrutura, transportes públicos, equipamentos, serviços, lazer e cultura. Para conhecer um pouco mais sobre a região, vamos pesquisar as placas que dão nome às ruas. Hoje, vamos falar sobre a Rua Augusta. Em 1875, a Rua Augusta era apenas uma trilha de terra batida. O grande responsável pela urbanização da antiga trilha e a sua consequente transformação em uma rua foi o português Mariano Antônio Vieira. Ele decidiu urbanizar a velha trilha, pois desta maneira teria uma via de acesso rápido até o centro da cidade. O fato teria ocorrido em 1890 e 1891, período este em que os bondes paulistanos ainda eram puxados por burros e a eletricidade ainda era quase um sonho.
Bom, aí a gente resgata um pouquinho da história da Avenida, né, professor? Acho que é interessante isso. Você conviveu com a Avenida, pode até contar algumas experiências pra gente dessa transformação do que nós vemos hoje, né? Uma curiosidade é que a minha sala fica bem de frente à Paulista. Na minha sala eu enxergo ali aquela parte ali onde tem praticamente a Casper Libero, naquela região. Daquele lado da Paulista eu enxergo então a Avenida Paulista. O que eu já vi de passeata, de movimentos, de reivindicações, de greve, de toda a ordem, alguns pacíficos, outros mais violentos, alguns com poucas pessoas, outros com milhares e milhares de pessoas, aqueles caminhões de sons. E assim, não só isso, mas também assim, os grandes eventos, a corrida de São Silvestre. Uma vez tive a curiosidade, falei, vou ficar aqui para assistir aqui de camarote, né? Na minha sala. O lugar espetacular, a saída está ali quase na tua frente, isso, né? E a chegada é ali do lado da Gazeta, né? Então, a corrida de São Silvestre, outros eventos importantes. Então ela tem essa curiosidade, porque ela traz assim, essa movimentação da cidade. E no final de ano, então, aqueles prédios bem enfeitados, ou seja, uma referência, enfeites de Natal. O curioso é que a cada período tem mudanças. E ao longo dessa história a gente viu a revitalização, o retrofit também na Paulista, com a troca da calçada. Ficou maravilhosa essa calçada. Antes eram aquelas que soltavam pedras, as pessoas em reivindicações pegavam as pedras com ar. E as senhoras não conseguiam andar com o seu salto. Né? E os problemas todos, a posse de água que havia, acidentes graves provocados no Rio. Essa mudança. E a nossa iluminação também. A iluminação ficou espetacular. Então essa preocupação contínua e esse prazer de estar na Avenida Paulista. Eu gosto muito assim, porque a cada tempo também existem as mudanças de roupas, né? Um pouco mais de frio, pronto, o pessoal vem todo elegante, terno, gravata, etc. E numa época como essa de calor, uma moçada toda, quase sem roupa, é uma delícia de ver o pessoal à vontade. Bermuda, chinelo. E ali a calçada propiciou também o skate, a bicicleta. Uma calçada boa, né? Está tranquilo. A calçada boa é para tudo, né? E eu vi agora há pouco aí dos entrevistados, assim, a diversidade que há na Paulista. É verdade. Tanto atende a pessoas mais requintadas, sofisticadas, onde você vai passear, turistas, o que passeando, andando na Paulista, o que a gente ouve de pessoas falando outros idiomas, porque é referência. As pessoas veem fotografias a todo momento, enfim, as torres que há na Avenida Paulista iluminando. Então, e outra, é o curioso também, a vida diurna e a vida noturna. É como se naquela hora, naquele limiar, aí na passagem da hora, mudasse para uma outra cidade, para uma outra avenida. Impressionante isso, né? Essa diversidade do uso do espaço público. E aí os jovens, os estudantes, as universidades, as escolas, ou seja, toda uma movimentação. E agora sim, o pulsar mesmo forte do trabalho. Na hora de manhã que você chega, infelizmente com congestionamento, como em toda a cidade também, temos bons congestionamentos, a avenida não pode ficar diferente, claro. Mas assim, a movimentação que há de pessoas. Disse você, eu não sabia da quantidade, 1,5 milhão de pessoas diariamente que circulam pela Avenida pelos todos os meios, né? Pelo metrô, etc. E embarque e desembarques dos ônibus são estimadas 300 mil pessoas. Embarques e desembarques. E considerando todos os meios, 1,5 milhão. O eixo, não que todas circulem em cima, mas quer dizer, nós estamos falando de um eixo que você tem um movimento, isso de... Qualquer 500 mil já era muita coisa. Você imaginar 300 mil pessoas embarcadas e desembarcadas dos carros. É muita gente. Do transporte coletivo. E essa tua expressão da nossa significância, do pertencimento que a Paulista tem em relação à cidade e da cidade em relação a ela, que é muito importante. É verdade. E o curioso é que pode até servir de exemplo. Durante um tempo houve uma tentativa de revitalização do centro da cidade. E parece que ficou abandonada, de vez em quando, faz tempo que eu não vou para lá, mas andando pelo centro, nossa, que triste, que lamentável é quando, por exemplo, não há uma preocupação séria, ou pessoas, como se agora há pouco poderia ser uma atividade privada, ou a própria, os governos se preocupando um pouco mais. E uma mudança, uma revitalização, interesse, já geraria uma mudança significativa. Felizmente aconteceu na Avenida Paulista, e em função disso, obviamente isso se mantém, há uma contínua preocupação em que haja, e até o trabalho que vocês realizam, fiquei muito admirado ao saber o trabalho que vocês realizam nesse sentido, da entidade que cuida da revitalização, da valorização da Avenida Paulista. E outra coisa, quando eu comprei lá os meus conjuntos que tenho lá na Avenida Paulista, no meu escritório, paguei lá um valor, ok, com sacrifício e esforço em função da época. Hoje, se for vender ou se for comprar, a valorização foi extraordinária. Coisa que custava lá 60, 70, 80 mil reais há um tempo atrás, hoje na faixa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, numa mesma metragem. É um absurdo também a própria valorização que se reflete através até da valorização imobiliária. Então, tudo isso mostra o quê? Mostra
essa valorização como um todo. A né? vitalidade, né? A vitalidade, o Exatamente. pulsar forte. Eu gosto dessa palavra, pulsar. Porque o pulsar da Avenida Paulista me parece assim, que emana vida, né? As pessoas andando, correndo para cima e para baixo, é escola, é trabalho, na hora do almoço você encontra com pessoas, depois tanto tempo lá, daqui a pouco você anda a mão, já conhece muita gente. Por seus incrível que pareça, vizinhos. constrói aquela coisa É até uma de coisa cidade muito interior, né? gostosa, é verdade. Que Não é chega que é tanto, fascinante. porque cada dia tem milhares de pessoas, mas de vez em quando você Mas encontra. tem uma comunidade que acaba convivendo Tem ali, sempre né? tem umas pessoas que sempre Nós frequentam tivemos a região, exemplos, não é? nós só para Verdade. ilustrar, tivemos um exemplo lá nas cabines, aquelas cabines suspensas, são umas cabines que nós temos mantidas pela polícia, pela Paulista, que a Polícia Militar fica. De senhoras lá levarem um bolo pro guarda, pro policial que sabia que ele fazia aniversário. É coisa maravilhosa, né? Olha só. Dentro de uma cidade espaço gigantesca. De convivência. Você nunca vai imaginar isso dentro da Avenida Vou Paulista, levar lá né? um bolo pro policial, porque soube que ele fazia aniversário. É fantástico. Fantástico. Bom, paixão, gente, paixão. Paixão é paixão. Pelo visto, você é apaixonado pela Sou Paulista, né, apaixonado professor? e pretendo ficar lá até por quanto viver, quando estiver trabalhando. Né? Mas se depois terminar o trabalho alguma coisa, certamente virei na Paulista para passear, para desfrutar daquilo que ela oferece, né? Como lazer, como cultura, enfim. Tem toda a parte cultural que a gente acabou não tocando no assunto, mas tem também Sim. teatro, cinemas, Museus, gastronomia, porque a gente está falando muito de trabalho, mas a Avenida Paulista tem muito mais que isso, né? Principalmente naquela hora da virada, né? do escurecer um pouquinho. Opa, tem um novo panorama aqui para acontecer. Bom, gente, nosso tempo acabou. Antônio Carlos, gostaria de fazer as considerações Eu finais. queria comentar, o professor está lançando um livro agora, não está lançando um livro mais recente? Eu queria que você falasse Pode rapidinho. falar um pouquinho, professor, do Porque livro? eu já li teus livros, alguns, depois eu queria que você falasse desse mais atual, Tá enquanto bem. a gente termina. Ok, o Rapidamente. processo, claro, o processo de comunicação é muito amplo, então tem várias vertentes. E dessa última pegada, eu fiz um trabalho que é a parte da liderança, né? Então fiz um trabalho chamado Quem Não Comunica, Não Lidera, que é o nome do meu último trabalho, foi lançado pela editora Atlas, e está tendo assim, uma pegada muito boa no circuito universitário. Jovens líderes e antigos líderes, numa reformulação, numa revisão da sua própria trajetória como líderes, têm nos dado vários e bons feedbacks. Poxa, que obra interessante! Eu não imaginava o quão era importante a comunicação no processo da liderança. Tinha uma consciência, mas não tinham as ferramentas para como desenvolver e aprimorar ainda mais essa habilidade. Então fica aí uma sugestão desse último trabalho, Quem Não Comunica, Não Lidera, lançado pela editora Atlas em todas as boas livrarias, não só da cidade, aqui da Avenida Paulista, mas certamente no Brasil inteiro. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação, viu, professor? Que agradeço, Alessandro. Muito honrado de estar aqui com vocês e participar desse seu programa. Obrigado. E você pode mandar sugestões de pautas e indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.